mais um Papo Reto e hoje eu tô com ele aqui, ó, Marcos Ferraz. Marcos, é um prazer receber você aqui no Papo Reto. Prazer é meu, Adriano. Satisfação estar aqui contigo. Bacana. Marcos, faz quanto tempo já que você milita na política, Eminha? Isso. O que é isso? Que Vamos é voltar para cá. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Nós estávamos... De responder isso que a gente acaba falando. Mas você começou novinho, você começou criando bebezinho. Tinha bebê, então na fralda. Mas, Adriano, 19, 20 anos na época de faculdade, né? Quando ingressei na faculdade, começou o meu interesse. Então, deixa eu ver, foi em 89, foi um ano de eleição para presidente, né? O retorno das eleições diretas para presidente, foi que eu já me envolvi, participei diretamente, né? Na época participei da criação da Juventude Tucana, o PSDB tinha acabado de ter sido criado, né, no final de 88, de uma decisão do então MDB, e eu gostava muito das pessoas do partido na época, lá, do Montoro, do Covas, principalmente, né, que eram minhas referências, o Grama, né, uma Magalhães Teixeira em Campinas. Então eu comecei a participar, me envolver com a política, né, a social-democracia, essa linha de pensamento mais de centro, tal, eu me identificava bastante. Então comecei participando da criação da Juventude Tucana em nível estadual e depois a criação do PSDB em Vinhedo em 90. Então já tem aí um tempinho, né? E Marcos, eu lembro que, eu acho que todos se lembram, o Marcos teve um slogan seu que marcou muito, né? Que era assim, que falava de novas ideias e tal. Por toda essa ignorância que a gente vê hoje na rede social, nego brigando, às vezes parente brigando com parente, você acha que ainda a gente não se abre para novas ideias? Sem dúvida, Adriano. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do momento, né? Do mundo atual e no Brasil também, de forma até mais exacerbada, que as pessoas perderem totalmente a empatia, né? A condição de se colocar no lugar do outro, né? De tentar ver como a pessoa se sente, né? Por que ela pensa ou age de determinada maneira e ter um pensamento fechado, sectário, radical, né? Radicalizado. É isso que leva à criação, né, de grupos extremistas e grupos terroristas, né? Você pega como surgiu um Talibã da vida, com a radicalização de certos pensamentos, certas linhas, né, que cativaram inclusive muitos jovens, muitas pessoas boas de bem, até do Brasil, teve pessoas que foram lá se alistar, por quê? Por causa dessa radicalização, né, que é ruim em qualquer aspecto da vida e na política é terrível, e é o momento que a gente vive. A pessoa perde a capacidade de pensar como um todo, de enxergar o todo, de ver outras vertentes, outros pensamentos, de buscar informação em fontes diferentes. Né? Então ela é sempre alimentada por aquela mesma fonte, muitas vezes com informação distorcida, com fake news, né? Com versões dadas, e ela defende aquilo assim de uma forma e começa a tratar um eventual oponente ou que pensa diferente como inimigo. Né? Isso é terrível, a gente vê demais. A gente via muito isso na esquerda e agora vê na extrema direita, né? São dois polos de ignorância terríveis, a extrema esquerda e a extrema direita. Embora não admitam que seja extremista, mas na prática é o que a gente tem visto, né? Isso é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para o país, né? As pessoas não conseguirem sair fora da caixinha, não ter uma visão mais ampla, né? E, infelizmente, quando isso parte lá de cima, né, a gente vive essa situação terrível que a gente está vivendo, né? Ô Marcos, você é um cara que sempre debateu, sempre respeitou a opinião dos outros. A gente já teve vários momentos da política, a gente teve em lados opostos, tivemos também no mesmo lado, né? Você quando lá atrás também, você já era um vereador que combatia, que brigava, que falava bastante. Qual o limite disso, Marcos? Onde que ultrapassa, que aí tem que procurar a justiça, aí você judicializa a política? A partir de que momento que você acha, não, agora é com a justiça, não é mais com a política? Adriano, eu sempre gostei de falar o que penso, de me posicionar em relação aos temas, né? O fato de você ser uma pessoa de pensamento mais ao centro não quer dizer que você seja muro, né? E nem tem nada a ver com centrão. Eu nunca gostei de muro, nunca fiquei em muro. Eu me posiciono, não gostou, tudo bem, é um direito teu, né? Mas eu me posiciono. Acho que a pior coisa é aquela pessoa que se acovarda, que se esconde e deixa se posicionar, principalmente em momentos críticos, ou em relação a algo que você não pensa daquela forma, não acredita naquilo. Né? Quando eu fui vereador, eu bati de frente muitas vezes com o Milton Serafim, com o governo dele, sempre o respeitando como pessoa, mantendo o diálogo, mas todo mundo acompanhou, divergi muito, era do mesmo partido, do mesmo grupo.
né? Fui eleito no mesmo partido, mas sem depender dele, de forma independente, fiz questão que fosse assim, né? Tinha ideias diferentes daquele grupo deles para a cidade, tinha e tenho, continuo tendo um bom relacionamento com ele já de muitos anos, mas politicamente tem uma linha de pensamento diferente. Acho que ele é um político muito hábil, um dos mais hábeis da cidade, mostrou isso na prática. Como administrador também, acho que foi um administrador relativamente bom para a cidade, né? Mesmo discordando de muitas coisas que ele fez, mas tem uma linha diferente, nunca deixei de respeitá-lo, né? Eu acho que tudo tem um limite, né? Quem acompanhou na época aquele meu mandato de vereador, eu era muito combativo, discordava, mostrava coisas que eu achava que estava errado, dando ideia de como poderia ser diferente, dando sugestões, mas o que não pode é entrar no campo pessoal de querer destruir pessoas, de querer atacar pessoalmente, de criar fake news, factoides. Hoje com a mídia social ainda, né? Você pega uma pessoa maldosa, mal intencionada, ele pega um fato que é isso, transforma totalmente, dá uma outra versão e joga e espalha. E como as coisas das pessoas, muita gente gosta de ver sangue, né? Gosta da notícia ruim, tudo, não quer saber se é verdade ou não vai checar nada, sai espalhando. As pessoas que às vezes nem te conhecem, sai te atacando, isso é a sua história, a tua vida, a tua família, caráter, e sai espalhando besteiras, porque teve um idiota que sai do campo político, da discussão de ideias, da divergência de ideias, para entrar num embate de querer destruir um e outro para se prevalecer, né? E hoje, infelizmente, tem uma parte da população que cai nesse tipo de populismo barato, sabe? Dessa demagogia barata. Infelizmente. Mas a política não é isso. Isso pode até dar outro nome, chama de politicagem, do que quiser. Mas a política, a boa política, a política que substitui a disputa pela guerra, porque ou você resolve uma determinada situação na força, na guerra, na bala, ou através da política, que é o quê? O debate, mesmo discordando, procurar construir consenso. Olha, discordamos nisso, mas concordamos nisso. Então, nisso, vamos trabalhar junto. E nisso vamos continuar discutindo e chegar num meio termo, num consenso, né? Que é o que a gente vê faltar hoje desde lá de cima e aqui embaixo também, né? No nível municipal, por exemplo, você vê que às vezes a pessoa que não tem nada de propostas efetivas, que não tem conteúdo, que não tem capacidade de entendimento de determinados projetos, nada questões, mas ele ataca, ele fala mesmo, ele não tem medo, ele é o bom. A pessoa, né, ela usa isso, ela é justamente agressiva, bate, só fica apontando o dedo, porque ela não tem capacidade de formular ideias próprias, projetos próprios. Ela é obtusa, é vaga, é oca. Então o que sobra para ela para se sobressair? Ataca esse, briga com aquele, né? Mas isso, eu acho que isso não perdura. Isso tem uma hora que até as pessoas mais ingênuas começam a perceber que isso não é bom. O ódio nunca construiu na história do mundo. Ódio não constrói, ódio só destrói, né? Você pode ter divergências e você pode ter discordâncias fortes, debater, discutir, mas não precisa querer destruir, atacar. Isso não leva a lugar nenhum. Ô Marcos, qual o maior arrependimento seu na política? Se tivesse hoje Marcos, mais maduro do que aquele Marcos que tal, hoje, se você pudesse voltar atrás, sabendo de tudo o que aconteceu, qual o maior arrependimento seu na política? Bom se a vida pudesse ter replay, né? Se você fala assim, não entrar na política. O primeiro passo é esse, não teria entrado na política. O que a minha família, por exemplo, sempre me apoiou, mas nunca gostou, né? Foi uma opção minha desde lá de trás. Minha esposa também, a Fernanda, sempre me ajudou, me apoiou no que eu pude, mas nunca quis, por ela nunca teria estado na política, pela minha família também. Você está multimilionário hoje? Exatamente, estou multimilionário, eu moro numa casinha de 4 cômodos e pago aluguel só de fachada. E sempre você fala, Marcos, você só perdeu. Você entrou, você tinha loja, você tinha tal. Hoje eu sei que você já não tem a loja, né? Então, e as pessoas acham que você é o enriquecimento ilícito na sua vida. O Marcos lá, dono da loja de grife, né? Mora no condomínio, veio de São Paulo, rico, milionário. Nasci em Vinhedo, sempre morei ali na Vila Tana, né? De família humilde. Mas do que você se arrepende? Sabe? Então eu acho que na vida a gente tem muitos erros e acertos, né? É natural, a gente mesmo querendo acertar, às vezes a gente erra ou tem equívocos, ou naquele momento é uma decisão que parece a melhor e o futuro vem mostrar que não era. Poderia falar de várias coisas, mas certamente acho que a minha decisão em 2004
de abrir mão da minha candidatura a prefeito. Não foi uma decisão única, foi de um grupo, de várias pessoas, para ser candidato a vice de uma pessoa que naquele momento eu tinha uma determinada impressão, achava que era uma coisa, e que no decorrer eu fui ver que era exatamente o contrário daquilo que eu imaginava. Foi algo terrível para a minha vida, né? Falo, às vezes a gente perde a eleição e ganha, e às vezes a gente ganha e perde. Essa foi uma que eu ganhei e perdi. Eu ganhei a eleição, fui eleito vice-prefeito, mas só perdi, em todos os sentidos, né? Foram 4 anos terríveis da minha vida, aquele período como vice-prefeito, sabe? Algo que eu não desejo para ninguém, não. E agora, para encerrar aqui, tem o nosso Fala na Cara, Marcos. Vamos lá, Adriano. Fala na cara. É alguma coisa que você aí talvez tenha vontade de falar pro Marcos, mas não tem coragem de falar na cara dele. Então eu vou falar, vou perguntar e você fica à vontade para responder. Sem dúvida, manda. Quanto que você embolsou na festa da uva de 2005? Adriano, eu precisaria ver com o meu contador, mas talvez uns 10 a 20 milhões, mais ou menos, né? Conta essa foi com história. isso que eu formei toda a fortuna que eu tenho, né? Comprei casas no exterior, iates, né? Como eu volto a falar, esse negócio de pagar aluguel, tudo é só fachada, né? É isso que eu digo pra você, que a política é ingrata, né, Adriano? Você sabe bem, quem viu de perto, viu o quanto a gente trabalhou naquele ano para fazer uma série de mudanças, de alterações, de inovações, fazer uma festa de êxito, e foi, quem lembra sabe, foi uma festa que teve quase o triplo de público do ano anterior, gastando menos da metade. E no entanto, né, uma pessoa resolve usar o momento que você estava dedicado em trabalhar e fazer o melhor para armar uma grande arapuca. E volto a dizer, ainda sou um ingênuo em muitas coisas, sabe? Mas na época era demais, né, para a política. Esse é um grave defeito na política. Ingenuidade, a política não pode existir, não pode ter. Porque você acaba caindo às vezes em certas armadilhas, entrando em certas situações que comprometem a tua vida toda, sabe? E não só você, afeta a tua família, afeta outros. Então foi o que era aquele momento, né? E, enfim, volto a falar para você, se pudesse voltar atrás, quanta coisa a gente faria diferente. Mas a vida é isso, a gente tem que disso tudo procurar tirar um aprendizado, tirar lições, né? Sobretudo nos erros que a gente mais aprende, né? E agora, Marcos, esse momento que a gente está vivendo, um momento ímpar aí na história, nós que somos do ramo de eventos, quanto que a gente está sofrendo com isso, talvez seja o último que vem ao oxigênio, seja a gente a retornar. Qual é a sua expectativa, Marcos? Como você disse, o nosso ramo, eu trabalhei 25 anos no comércio, né, na associação comercial por 10 anos, a gente conhece bem a realidade do pequeno comerciante, mas nos últimos anos eu venho trabalhando no ramo de eventos, de organização de festas, eventos, vinhedo, de cidade e tudo. E esse é um ramo, como você falou, certamente vai ser um dos últimos, se não o último a voltar, porque situações que levam a aglomeração de pessoas, e eu acho que deve ser assim mesmo, é muito ruim, pessoalmente, para mim, em termos de trabalho, mas tem que ser assim mesmo, é necessário. A gente vive uma situação nunca vivida antes, nunca vista antes, né? Essa situação de pandemia, né, nesse século, né, não só nesse, né, mas talvez nos últimos 100 tantos anos não vivemos. Tivemos algumas outras epidemias até muito mais graves, que dizimou muito mais gente, mas não assim uma pandemia dessa forma em um momento como esse. E é uma doença, é uma imbecilidade menosprezar a gravidade dessa doença. Nós todos vimos no exterior, estamos vendo no Brasil, é algo grave que exige medidas sérias, né, que a grande maioria dos governadores tomaram. Infelizmente, né, de lá de cima a gente vê o pior dos exemplos, né, por parte do que para muitos chamam de mito, né? Para mim passa de um imbecil, despreparado, raso, que só pensa na campanha, nos interesses da família. Né? Um monte de gente vai ficar bravo comigo, vai me xingar, vai me chamar de comunista, por isso eu não estou nem aí, eu falo, penso. Né? Eu acho que tem muita gente boa nesse país, gente da direita boa, preparada, capaz, que poderia fazer um puta governo, mas infelizmente, né, tem uma pessoa despreparada que só está ajudando a esquerda eventualmente voltar ao poder no futuro, o que eu pessoalmente acho péssimo. Mas voltando dessa questão, acho também que no governo do estado o Dória errou na dose, tem errado. Acho que você parar tudo no primeiro momento, ok, mas depois do primeiro período, depois de 15 dias, vamos analisar qual é a situação real do estado.
Né? A capital é uma situação, realmente tem que parar tudo, tem que ser rigoroso. No estado, você pega, quando decretaram o lockout, você tinha quase 99% dos municípios do estado não tinha nenhum caso de coronavírus. Né? Mesmo depois de 15 dias, você tinha mais de 90% que não tinha nenhum caso, não tinha nenhuma morte. Então, se você obriga esse pessoal a ter um lockout, a parar tudo, se futuramente a doença evoluir e você de fato tiver que parar, ninguém aguenta mais. Por isso que essa questão do lockout, da parada, ela tem que ser muito bem avaliada. Quando e como ser aplicada. E o Brasil é muito grande, mesmo o estado de São Paulo, né? Mais de 500 municípios. Então eu acho que nesse ponto o nosso governador errou, na dose e na forma. Acaba prejudicando demais muitos pequenos comerciantes, pequenos empresários que têm o meio de vida ali, sem que fosse necessário nesse momento. Morfina para dor de barriga. É isso que eu falei, até quando eu expus isso, fiz um ofício como vereador, outros assinaram junto, enviamos para o governador pedindo para ele reavaliar. Né, nesse aspecto, teve muita gente ignorante que não é nem capaz de ler o ofício e já sai falando besteira, mas é isso, não é libera geral de jeito nenhum, o momento é grave, mas vamos analisar as medidas e aplicá-las de acordo com, né, dar o remédio na dose adequada ao problema daquele doente, porque o que de um resolve, do outro pode matar. Este foi Papo Reto, agradeço, Marcos, Agradeço, muito Adriano. Obrigado mesmo. Esse foi Marcos Ferraz. Valeu! Beleza, moleque.